Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Todos esses relatos que eu vou contar agora é de uma única pessoa. Ela mandou várias histórias que aconteceram com a família dela. Bom, ela tem 29 anos e o marido tem 33 anos e eles são da Paraíba. Então, como já disse, essas histórias aconteceram com a família materna da moça que nos conta esse relato e com o marido dela, que são os dois últimos relatos finais. Vamos começar então? As almas estavam rezando na igreja e a minha mãe viu. A moça que nos conta esse relato diz que a mãe dela estava junto com alguns amigos papeando na calçada em frente a uma igreja católica. Era mais ou menos 11 horas da noite quando isso aconteceu, que eles estavam lá conversando. E ela conta que tanto a mãe dela quanto esses amigos participavam da igreja. Eles faziam parte lá de um grupo da igreja. E ficaram surpresos quando ouviram um bafafá, uma falação dentro da igreja. Era uma barulhada lá dentro, era barulho de, parece que gente arrastando os bancos, até derrubando as imagens, e ao mesmo tempo tinha gente rezando, pedindo perdão, isso às 11 da noite. E eles ficaram ali se perguntando que diabo estava acontecendo dentro daquela igreja, e por onde esse povo todo entrou na igreja, já que ninguém passou por eles. E aí a mãe dela, junto com os amigos, decidiram olhar pelo buraco da fechadura para ver o que estava acontecendo dentro da igreja. E esse buraco de fechadura era um buraco bem grande, porque a chave que abria a igreja era uma chave enorme. Pois bem, eles olharam por aquele buraco e tudo tranquilo dentro da igreja, não tinha ninguém lá, estava tudo normal e até os barulhos cessaram também. Passou mais ou menos uns 5 minutos e os barulhos voltaram. E dessa vez, agora sim, parecia que tinha uma multidão de gente dentro da igreja que cantavam. Na mesma hora, todo mundo subiu a escadaria que dava para a porta da igreja e olharam pelo buraco da fechadura. E ela conta que a mãe e os amigos viram ali caveiras dentro da igreja. Algumas caveiras usavam paletós, outras usavam vestido e lenço. Só que elas estavam de costas, umas estavam ajoelhadas, outras estavam em pé. A criançada se desesperou ali, saiu todo mundo gritando, correndo em direção à casa de uma freira que morava ao lado da igreja. E então essa freira veio com a criançada, voltou com a criançada até a igreja e abriu a porta da igreja. No que ela abriu e olhou lá dentro, não tinha mais nada de novo, estava tudo ok, como se nada tivesse acontecido, nenhum sinal de nenhuma caveira lá dentro. Mas todos ali, os amigos, a mãe dela e todos os amigos viram a mesma cena. Sei que depois disso a mãe dela ficou com tanto medo que nunca mais não quis nem voltar para a igreja, muito menos fazer parte do programa da Ave Maria ali que ela fazia parte. Inclusive, diz que um dos amigos da mãe dela chegou a ficar doente por conta do susto que ele levou e demorou um tempo para ele voltar ao normal. Ficou traumatizado o menino. E segundo o padre ali da região, diz que essas caveiras que eles viram eram almas pagando penitência. Almas que ainda não conseguiram encontrar a paz. A mulher sem cabeça que aparecia no mês de maio. A moça que nos conta esse relato diz que a mãe dela tinha um tio que namorava com uma madrinha de fogueira dela. Agora não me pergunte o que é uma madrinha de fogueira, que eu não sei. E essa madrinha da mãe dela morava na principal de Mulungu. Mas para cortar caminho e chegar mais rápido, o tio dela ia pela rua do cemitério. E lá foi ele, pela rua do cemitério, cortar caminho para chegar na casa da namorada. Só que essa noite tinha algo de diferente ali. Havia uma mulher ajoelhada no portão do cemitério, como se estivesse rezando ali. Ela usava um vestido branco e era o mês de maio. Os mais velhos diziam que não era bom ficar até tarde da noite na rua no mês de maio, porque eles diziam que tinha ali a aparição de uma mulher vestida de branco que atormentava quem quer que ela encontrasse pelo caminho. E o tio da mãe da moça que nos conta esse relato passou por essa mulher e deu boa noite.
E aí ele, achando que ela estava virando para responder para ele, teve uma surpresa ao perceber que essa mulher só tinha o pescoço, não tinha cabeça. Era só o pescoço e o corpo. Aí ele começou a correr e a mulher foi atrás dele. Ele se embrenhou pro meio do mato, se rasgou todo, pulou 2 muros e a mulher continuava atrás dele. Quando ele finalmente chegou na casa da namorada, ele entrou sem nem abrir a porta. Diz que lá é comum ter aquelas portas que abre ou só em cima ou só embaixo. E estava aberta, acho que a parte de cima. Sei que ele pulou essa parte de baixo da porta e já caiu pro lado de dentro desmaiado. Diz que ele ficou quase 1 semana sem falar uma palavra, também traumatizado com a aparição sem cabeça. Bom, ela conta que ele acabou indo morar em São Paulo e mora lá até hoje. E a madrinha da mãe dela, anos depois, se casou com outro homem, teve filhos com ele, enfim, e é casada até hoje. A minha avó quase virou comida de gente. A moça que nos conta esse relato disse que quando isso aconteceu, a avó dela era uma mocinha. Foi lá para os anos 50, em João Pessoa, na Paraíba. Ela disse que arrumaram para a avó dela um emprego de empregada doméstica, numa casa lá, só que precisava dormir no trabalho. E o estranho daquela casa é que tinha um quarto que vivia trancado, não era permitido entrar naquele quarto, fora que todos os armários da casa também eram trancados, a avó dela não podia abrir. E pela manhã, quando os donos saíam para trabalhar, quando os patrões dela saíam para trabalhar, eles deixavam a avó dela trancada dentro da casa. E eles sempre levavam a chave com eles e diziam para a avó dela que não era para ela fazer amizade com os vizinhos. E ela, sendo ainda muito nova, com medo de perder o emprego, talvez, obedecia tudo. Fazia tudo que lhe mandavam. Só que teve um dia que os fósforos acabaram. E como ela não podia sair de casa e os patrões só chegavam à noite, ela resolveu subir no muro e pedir um pouco de fósforo emprestado para a vizinha. Nessa hora, a vizinha lhe disse: "Minha filha, o que você está fazendo nessa casa? Foge daí! Todas as empregadas que trabalham nessa casa somem. Aí é uma família de lobisomens." Só que a avó dela não levou isso a sério. Achou que a vizinha era meio doida. Mas aquilo ficou martelando na cabeça dela. Então a avó dela começou a procurar pela casa alguma coisa que fizesse valer as palavras daquela vizinha. E a avó dela, procurando por alguma coisa que nem ela sabia o que, resolveu olhar pelo buraco da fechadura daquele quarto, da porta daquele quarto que ela não podia entrar. E a avó dela ficou de boca aberta ao ver ali, deitado numa rede, o que parecia ser um homem velho, cheio de feridas pelo corpo e orelhas tão grandes que quase que iam até o chão. Aí sim ela ficou assustada. Acontece que nessa mesma semana, os donos da casa deram uma festa e a avó dela aproveitou o entra e sai de pessoas, as pessoas chegando nessa festa, para colocar o lixo para fora. Só que dentro do saco de lixo, ela colocou algumas roupas dela, os documentos e o pouco dinheiro que tinha. E no que ela foi colocar o lixo na calçada, ela saiu correndo, fugindo daquele lugar. Correu até chegar na lagoa, muito conhecida lá em João Pessoa. Atordoada e chorando muito, pediu ajuda a um guarda ali. E contou tudo para o guarda. O guarda foi então a polícia, chamou a polícia e levaram ela para casa de uma tia que morava na época num bairro próximo lá, o Baixo Roger. Acontece que diz que a polícia invadiu aquela casa e quando arrombaram o quarto, viram aquele homem horrendo ali deitado e ao redor dele diz que havia ossadas humanas. Provavelmente das empregadas que sumiam misteriosamente. Ela diz que a avó dela ficou sabendo que as feridas no corpo daquele homem era hanseníase, ou seja, lepra, e que aquele homem se alimentava de fígado humano. E ele era o pai da dona da casa, e diz que muitos anos antes deles morarem ali,
A casa era um leprosário. Ela conta que os donos da casa foram presos, mas ninguém sabe o paradeiro daquele homem. E diz que a polícia batizou o caso como sendo o Papa Figo. Depois disso, a avó dela ficou com muito medo e nunca mais quis trabalhar de empregada na casa de ninguém. E aí, tá gostando dos relatos? Então não esquece de deixar aquele like. O homem transparente que nos perseguiu. O moço que nos conta esse relato diz que na ladeira da Rua da Mata, que fica lá no Rangel, em João Pessoa, na Paraíba, eles estavam em um grupo de amigos a caminho da feira para fazer um dinheirinho extra ali, fazendo frete. Quando chegaram em cima da ponte, que fica quase no meio da ladeira, apareceu um homem a menos de 2 metros de distância deles. Só que esse homem era meio que transparente, um pouco acinzentado. Meu amigo diz que eles não tiveram dúvidas de que aquilo era um fantasma. E o homem ainda tentava dizer alguma coisa para eles. O homem fazia muito esforço para tentar falar alguma coisa, só que ele não emitia nenhum som. E enquanto ele tentava dizer alguma coisa para eles, ele apontava para a mata. Bom, ninguém ficou para descobrir o que é que esse homem tentava falar para eles, porque diz que eles corriam tanto que o pé batia na nuca, de tanto que eles corriam empurrando aqueles carrinhos pesados que naquela hora parecia até brinquedo para eles empurrarem. Um medo da gota! E quando eles terminaram de subir a ladeira, já na ponta dela, esse homem apareceu de novo, em cima de um poste. E novamente ele tentava falar alguma coisa, mas dessa vez ele não apontava para a mata. Ele conta que o desespero foi tanto que eles correram, mas ele nem sentia mais os pés de tanto que corria. Bom, eles chegaram à feira e quando chegaram lá, um monte de gente veio ao socorro deles, vendo o estado em que estavam, e eles não conseguiam falar nada, né? Muito assustados, só conseguiam dizer que tinha um homem perto da Cagepa, que é a empresa de abastecimento de água. Então alguns dos homens ali da feira pegaram suas peixeiras e fizeram o caminho de volta para ver se encontravam alguém suspeito, mas não encontraram ninguém. E só depois de muita água e tremedeira, eles conseguiram contar realmente o que aconteceu. E aí as pessoas ali também ficaram muito assustadas. Diz que ainda hoje é muito comum encontrar ali por aquela mata muitos despachos. E diz que quem mora ali perto sempre tem alguma coisa para contar. Mexendo o caldeirão. O moço que nos conta esse relato diz que quando ele tinha 6 anos, morava no Cristo, em João Pessoa, na Paraíba. E ele estava brincando de esconde-esconde na rua com outras crianças. Foi quando ele entrou em um beco sem saída e muito escuro que tinha ali. De repente, como se estivessem ligando uma luz que foi acendendo aos poucos, aquele beco foi de alguma forma se iluminando. E essa claridade fez com que ele visse um homem e uma mulher ali. E ele não consegue lembrar a cor dessas pessoas, porque o que chamou realmente a atenção dele foram as roupas dessas pessoas. Eram roupas muito coloridas e eles mexiam sem parar um caldeirão. Ele conta que ficou sem reação e aquelas 2 pessoas pareciam nem notar a presença dele ali. Só que quando ele se virou para chamar as outras pessoas que estavam ali na rua para vir ver o que ele estava vendo, e ele voltou o olhar para aquelas 2 pessoas bizarras ali, tudo já tinha desaparecido. Não havia nem pessoas, muito menos caldeirão ali para contar a história. Será que ele presenciou ali uma impressão? Antes de continuar, olha só esta bela camiseta que estou vestindo. Esta daqui é a camiseta Siga Além, daquela outra dimensão, sabe? Que um ônibus às vezes te leva para lá, enfim. Esta é a camiseta Siga Além, Segue Além, algo assim. E ela está à venda lá na Loja Assombrada. Essa e muitas outras camisetas. Vai lá e dá uma olhadinha na lojaassombrada.com.br e tenho certeza que você vai achar uma camiseta que você vai gostar. A maioria brilha no escuro.
Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado desses relatos. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!